Olá, meus amigos, muito bom dia para você. Hoje é domingo e hoje nós estamos, conforme combinado na semana passada, vamos fazer um Papo das 9 diferente. Nós vamos dar hoje início à jornada A Força do Um. Domingo é um dia que a gente dá folga para o povo que nos acompanha, dando assistência ao Papo das 9 e encaminhando as perguntas de vocês. Então, eu vou pedir licença para desativar os comentários, que são sempre bem-vindos, mas hoje eu não terei a chance de responder as perguntas porque é o domingo de folga da equipe que me assiste. Razão pela qual tivemos a ideia de fazer uma espécie de compartilhamento de ideias e reflexões com outra dinâmica. Nós vamos fazer na jornada Força do Um o compartilhamento de um estudo que resultou no livro que eu lancei no ano passado, chama-se A Força do Um. E A Força do Um tem todos os direitos autorais cedidos para o Fraternidade Sem Fronteiras. E ele tem conteúdo muito identificado e inspirador para o momento que a gente está atravessando. Eu comentei isso com vocês essa semana. Nós não tínhamos a menor noção, obviamente, de que nos depararíamos em 2020 com uma pandemia que implicaria na necessidade do respeito à quarentena e do isolamento social. E a Força do Um traz informações consoladoras, inspiradoras, edificantes, que nos ajudam a atravessar esse momento de uma maneira diferente. Com altos e baixos, porque somos humanos, falíveis, imperfeitos, mas nos ajuda a seguir em frente. Essa é a nossa convicção. Aqueles de vocês que porventura estejam contrariados porque mas eu queria o livro e o livro não está em livraria, que livraria está fechada. Eu vou falar aqui no início, vou falar de novo no final, que é possível adquirir o livro pela internet. Quem quiser, acesse o site da editora, www.candeia.com/transversal, André Trigueiro tudo junto, e o Ricardo, que é o editor, ficou feliz com a possibilidade de a gente trabalhar os conteúdos do livro nessa jornada desse domingo e está oferecendo um desconto de 25%. Então, quem quiser, fica à vontade, www.candeia/transversal assim, André Trigueiro tudo junto. A Força do Um é um título que eu adoro. Antes do livro ficar pronto, eu já sabia que eu precisava me envolver com um projeto editorial chamado A Força do Um, porque esse nome para mim é muito inspirador. E ele alude a algo que me parece muito importante, que guarda sinergia com a física quântica e com a ciência ambiental, que é um universo. Quando a gente tenta entender o que é o universo, é uma pergunta básica, elementar. E o universo, ele é explicado por muitos cientistas como um conjunto de fenômenos que são interligados, são interdependentes e que interagem o tempo todo. Isso vale para as micropartículas do mundo subatômico, isso vale para grandes planetas, sóis, no mundo astronômico. E isso vale para nós, enquanto espécie, somos seres sociais. Nós precisamos viver em sociedade. Então, tudo no universo, tudo na natureza se combina de uma forma muito complexa, sofisticada, caprichosa, para permitir a resolução da vida tal como nós conhecemos a vida. André, o que isso tem a ver com a Força do Um? É que, curiosamente, todos nós, por menores e insignificantes que pareçamos ser, porque o universo é infinito, nós cumprimos uma função estratégica, cada um de nós, vocês aí, cada um de nós, cumpre uma função absolutamente estratégica e fundamental para o comportamento do todo. Portanto, nós podemos ser agentes do equilíbrio, agentes da harmonia universal, ou nós podemos ser agentes desse desequilíbrio e dessa desarmonia que por vezes ocorrem.
Não existe neutralidade no universo. Se tem um lugar que não combina com a palavra universo, é em cima do muro. Porque quem está em cima do muro fez uma escolha e essa escolha determinará efeitos. Há consequências quando você acha que, se omitindo de uma determinada situação, nada poderá ser imputado a você. Não, mas eu não fiz nada. Nada é uma opção, não fazer nada. E é uma opção que gera consequências, determina consequências. Portanto, não existe neutralidade. Quando você se cala, você está agindo. Quando você se omite, você está agindo. A inação é uma ação. E isto não é uma filosofia de botequim, isso é um fato físico. Todos nós interferimos, positivamente ou negativamente, no equilíbrio e na harmonia universais. Esse é o ponto de partida da força do 1, tá? A gente vai aqui subindo os degrauzinhos, juntos. Então vamos lá. Um livro que me inspirou muito, não foi o único, mas foi um livro que me inspirou muito, uma das bibliografias que me inspiraram para escrever o livro A Força do 1. É um livro de cabeceira, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, chamado Fonte Viva. A mensagem que eu mais gosto desse livro é a 161, no esforço comum. Então, Emmanuel, eu não vou ler a mensagem toda, mas ela foi inspirada, a mensagem 161 de Emmanuel aqui, num trechinho pequenininho de uma carta de Paulo, o apóstolo dos gentios, aos coríntios, aos coríntios, da cidade de Corinto. Então, Paulo, quando a gente vai estudar a vida de Paulo, que foi o maior divulgador, o maior propagador do cristianismo, no ano 50 depois de Cristo, nas suas andanças, ele chegou a Corinto. E em Corinto, ele fez a divulgação do evangelho, criou em Corinto um núcleo de cristãos que compartilhavam as mensagens do Messias. E depois, quando Paulo seguiu viagem, se comunicou pelo menos 2 vezes por carta com os coríntios. E numa das cartas há um trecho que é esse que inspirou Emmanuel na mensagem 161, diz o seguinte: não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? É algo lindo a metáfora embutida no fermento. Eu não sou afeiçoado a fazer pratos, eu não tenho intimidade com a cozinha, com a culinária e com a gastronomia. Eu quero evoluir nesse aspecto numa outra vida, porque vocês não sabem a falta que me faz durante a quarentena ter habilidades culinárias. Está fazendo uma falta, eu tenho uma inveja boa de todos os amigos que estão se saindo muito bem na cozinha. Mas na minha ignorância das rotinas da confecção de pratos, eu sei que o fermento é uma substância que costuma ser usada para dar, digamos, volume e expressão. O fermento no bolo, o fermento no pão, nas massas, o fermento muda a configuração da massa, do prato. E quando Paulo pergunta, não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Essa passagem da carta de Paulo aos Coríntios traz uma informação de fundamento espiritual e que mostra como todos nós temos um poder de irradiar através da atitude, através da fala, através da escrita, das nossas expressões enquanto ser vivo, no reino nominal, com intelecto superior, com consciência, com uma noção de Deus. Nós temos um poder importante, expressivo, de interferir, como disse, positivamente ou negativamente, na massa.
massa. Nós podemos ser e somos fermento na massa. A qualidade desse fermento é o que eu vou conversar com vocês hoje. E aí, ao longo da mensagem, que eu já disse, eu não vou lê-la toda, e peço a confiança de vocês, já que sou jornalista, para que eu possa, enquanto editor, fazer aqui uma seleção de ideias reunidas na mensagem de Emmanuel, no livro Fonte Viva, e que emprestam sentido ao que eu estou chamando de força do um. Vamos lá. Começa ele a mensagem dizendo: não nos esqueçamos de que somos pensamentos, palavras, atitudes e ações que constituem moldes mentais para os que nos acompanham. Então ele está deixando muito claro que nós, mesmo sem a intenção, somos influenciadores de outras pessoas que estejam à volta. E quando o Papa é espírita, essas pessoas não são apenas os encarnados. Nós influenciamos todos à nossa volta, leia-se aqueles que já não estão no plano da matéria, mas estão à nossa volta. E cada dia, por nossa vez, sofremos a influência alheia na construção do próprio destino. Portanto, os outros também, por pensamentos, palavras e atos, nos influenciam, determinam algum nível de influência sobre o nosso psiquismo, sobre a nossa visão de mundo, nossas opiniões sobre as coisas. Estamos intercambiando incessantemente esses conteúdos, de forma objetiva ou subjetiva. E aí ele começa, e é aí que eu vou começar a editar, em tópicos. Ele diz: mas como se dá exatamente essa influência? Como é que a gente promove esse intercâmbio intermitente de influências? Primeiro tópico: todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Aí alguém vai dizer: mas como é que o outro sabe o que eu estou pensando? Ele não sabe o que eu estou pensando agora. Como é que o que eu penso nesse momento influencia ou interfere na vida dos outros? Quem acompanha o Papo das 9 já me ouviu falar aqui que faz sentido não apenas para a doutrina espírita, mas para várias correntes espiritualistas, a ideia de que o pensamento ele não é algo abstrato. O pensamento tem força e direção. O pensamento é uma energia que nós, embora não percebamos visualmente, sensorialmente, ele determina uma influência que não é pequena sobre o lugar em que estamos, sua casa, o ambiente de trabalho, onde você estiver, e sobre as pessoas que estão nesse lugar. Ah, mas eu não estou vendo, não estou sentindo. Nesse momento, você que acompanha essa transmissão, ao vivo, no Papo das 9, por que você consegue acessar a imagem e o áudio que eu estou gerando do Rio de Janeiro, aqui do meu Cafofo em Laranjeiras? Porque existem sinais eletromagnéticos, sinais que transmitem e você não enxerga, você não ouve, mas eles existem e eles viabilizam esta transmissão. Então, cuidado quando você disser: eu não estou vendo, não estou sentindo, não tem cheiro. Portanto, não existe. São Tomé. Cuidado. Boa parte das coisas que acontecem no seu dia a dia tem origem no invisível. E o pensamento que não é, para nós encarnados, tangível, eu não consigo ver, eu não consigo sentir o cheiro, mas o pensamento é uma energia do universo. E é uma energia poderosa. E ele determina a qualidade, entre outras coisas, da sua saúde ou predisposição à doença e da sua psicosfera. Esse é um capítulo muito importante para a gente compreender o nível de influência do pensamento na vida da gente. O pensamento tem força e direção. O pensamento, ele plasma, ele tem um poder criador. Nós plasmamos formas pensamento.
Sabe história em quadrinho que tem o balãozinho do personagem falando, aí tem a legenda, tem um balãozinho à volta. Então, quando a gente fala de forma-pensamento, a gente está dizendo o seguinte: ainda que você não tenha o poder de ver isso, quem tem vidência, por vezes, percebe as formas-pensamento à nossa volta. Normalmente são aqueles pensamentos recorrentes, o pensamento que você, de forma repetitiva, dá nutriente, empresta musculatura, e ele vai ganhando densidade. E ele pode se cristalizar na sua psicosfera. A psicosfera é um campo eletromagnético que todo ser vivo, dos reinos vegetal, animal e hominal, ele tem à sua volta, ok? Nós somos mais sofisticados, nosso sistema nervoso é mais complexo, nós somos mais evoluídos do que os animais e os vegetais no sentido dos degraus da evolução. Nós estamos credenciados, portanto, a termos uma psicosfera mais complexa, porque ela expressa o nível dos nossos pensamentos e sentimentos que são mais robustos do que aqueles que emanam das emanações dos instintos animais e da pulsação vital das plantas. A nossa psicosfera é diferente. E o que é a psicosfera? É a soma dos seus sentimentos, a soma dos seus pensamentos, é a sua bagagem evolutiva e reencarnatória. É o teu cartão de visitas espiritual. A psicosfera, ela tem a forma, a luminosidade, o odor compatíveis com quem você é. Portanto, quando desencarnarmos, vamos nos deparar no plano espiritual com alguém que a gente vai torcer para ser o nosso guia e mentor, e seja quem for esse alguém, quando olha para a gente, já sabe o que a gente é sem a gente precisar falar nada, porque a psicosfera ela é autoexplicativa. Ela revela o nível evolutivo em que estamos estagiando nos detalhes que a forma, a cor, a densidade e o odor determinam. Quando a gente presta atenção na psicosfera, a gente precisa prestar atenção na qualidade dos nossos pensamentos e sentimentos. Quando Mestre Jesus entre nós recomendou o vigiai e orai, ele estava sugerindo que nós prestássemos atenção na importância de não deixar o pensamento invigilante tomar conta. Aquilo que na tradição budista se chama de macaquinho travesso que fica pulando de galho em galho e, de repente, subitamente, você que estava bem, percebe angústia e ansiedade. Porque esse macaquinho travesso do teu pensamento invigilante ficou num lugar, à revelia da tua vontade, ele tem dinâmica própria, que não é um lugar bom. Você começa a especular com cenários sombrios, hostis, começa a pensar aquilo que não lhe convém neste momento, porque precisamos ter cuidado com o nosso equilíbrio, com o nosso psiquismo, com a nossa saúde mental. O macaquinho travesso não pode ficar solto, não. Vigiai e orai. Toma conta dessa energia pulsante, dinâmica. Porque a gente não para de pensar nunca, nem quando dorme. O pensamento, ele é intermitente. Milhares e milhares de pensamentos por dia. A maior parte dos pensamentos a gente nem consegue registrar na memória. Nós somos uma usina de pensamentos. Então, vigiai e orai. Cuida da qualidade do que você produz em termos de pensamento e isso funciona como um processo de desintoxicação, da profilaxia da sua psicosfera. Então, quando Emmanuel diz todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam, significa dizer que a nossa psicosfera, que é a soma dos nossos pensamentos, sentimentos, a nossa expressão mais genuína do que somos, ela determina impactos sobre a psicosfera dos ambientes. Se você mora sozinho, a qualidade energética e vibracional da sua casa, muito provavelmente, é uma expressão da
frequência dos seus pensamentos e sentimentos. Se você não mora sozinho ou sozinha, a psicosfera do seu lar, do seu domicílio, é determinada pela soma das psicosferas de quem ali permanece mais tempo. Encarnados e desencarnados. Temos uma qualidade vibracional estabelecida pela soma das psicosferas. O culto do Evangelho no lar, que é praticado por muitos espíritas e que consiste em uma vez por semana abrir ao acaso um livro com mensagens edificantes, lendo em voz alta, preparando o ambiente para o que virá depois, que é a abertura do Evangelho segundo o Espiritismo, mas pode ser um livro qualquer com mensagens que sejam inspiradoras, que levem a uma reflexão interessante sobre o sentido da vida, a necessidade da gente estar atento à nossa evolução, o cuidado do bom jardineiro de retirar ervas daninhas e pragas do jardim da nossa mente. Esse exercício, ler em voz alta, termina com uma prece, toma uma água que na nossa percepção, nesse trabalho do culto do Evangelho no lar, é fluidificada pelos nossos amigos espirituais, está impregnada de fluidos que nos dão alento. Esse trabalho é um trabalho de faxina da psicosfera doméstica. Porque enquanto estamos em sintonia com o plano superior, nossos amigos espirituais se beneficiam dessa trégua na rotina, desse equilíbrio gerado a partir da ação da nossa vontade. Naquele momento nós queremos intimamente nos conectar a algo que seja em nosso favor e em favor da coletividade, pedimos ajuda, pedimos luz. Esse é um momento em que os amigos espirituais se sentem à vontade, devidamente autorizados por nós, e nos retribuem. Estamos fazendo um esforço evolutivo e eles retribuem, eles dão em contrapartida esse amparo. Esse nosso irmãozinho, ele está fazendo um esforço para melhorar, para se qualificar, para conseguir desempenhar melhor suas tarefas. O que está ao nosso alcance fazer? Eles ajudam na remoção de detritos mentais, de resíduos, de formas de pensamento e miasmas que a gente traz da rua, traz do trabalho, que a gente produz quando está com a mente invigilante. Então, nós estamos falando do poder da mente, do poder do pensamento. E o pensamento interfere no seu equilíbrio, na sua serenidade, na sua saúde física e mental, quando a gente, com o pensamento invigilante, se deixa levar por fantasias. Quando a gente tenta antecipar o futuro, sem saber o que vai acontecer, isso gera angústia. Quando esse pacote nefasto, hostil à nossa saúde, se manifesta, repare, você vai mudar pressão arterial, eventualmente vai mudar batimento cardíaco, vai começar a suar, vai ter sudorese. Por quê? Porque você, por invigilância, permitiu que um pensamento ganhasse corpo, ganhasse musculatura e alterasse o seu psiquismo e a sua fisiologia. Corpo e alma, corpo e mente, juntos, conectados. Temos, portanto, uma responsabilidade evolutiva, somos racionais ou supostamente racionais, temos o intelecto superior, supostamente temos, façamos bom uso disso. Portanto, todos os teus pensamentos atuam nas mentes que te rodeiam. Presta atenção na sua sintonia, na vibração que você emana, preste atenção na sua psicosfera. E veja, a psicosfera de uma cidade, a psicosfera de um país, a psicosfera do mundo, ela é resultado da soma das psicosferas de encarnados e desencarnados, né? Então, aquele dia que o Papa Francisco sugeriu que todos no mundo vibrassem em prece para que a gente pudesse enfrentar da melhor maneira possível a pandemia, eu comentei aqui no Papo das 9 o poder que é uma evocação em escala global para que as pessoas no mesmo dia vibrassem em uníssono
independentemente do seu credo, da sua religião, se você tem religião ou não, mas vibra. Vibra. Pensa positivo. E isso interfere na qualidade energética do ambiente em que transitamos e do planeta. No período de Natal, as pessoas costumam ficar com o coração mais mole, a gente começa a prestar mais atenção nos outros, as mensagens de amor. Feliz Natal, Cristo nasceu. A psicosfera do planeta, pelo menos no Ocidente, onde o cristianismo é mais forte, tem essa mudança no padrão vibratório. Isso é relatado em mensagens mediúnicas. Assim, percebe-se uma mudança nesse período do ano. Ok? Quando a gente fala, portanto, da força do um, nós estamos reportando a força do pensamento, que transforma, que modifica, que altera, que interfere, que influencia. Façamos bom uso do nosso pensamento. Isso é um poder nosso. Não abdique, não renuncie a ele. Posso passar adiante? Outro tópico levantado por Emmanuel no livro Fonte Viva, que foi uma das obras que me inspiraram a escrever A Força do Um. Todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem. Ah, André, mas isso é óbvio. Não, mas pensa. Qualquer palavra que a gente possa proferir, elas irradiam sentimentos e ideias. Portanto, existem palavras que expressam amor, alegria, paz, compaixão. Palavras que têm esse poder. Você profere certas palavras e a gente faz as associações das palavras com as ideias e sentimentos nelas embutidas. Então veja, se eu pedir a vocês que neste momento lembrem-se de alguém que no passado, no momento certo, do jeito certo, por vezes disse uma palavra, ou através das palavras conseguiu determinar um enorme bem-estar para você, no momento que você mais precisava. Você consegue lembrar de algum episódio da tua vida em que alguém, e não precisa ser conhecido, por vezes é um desconhecido, que o acaso, o destino coloca na sua frente e diz algo para você, fala algo para você, que você, naquele momento, se alimenta, se nutre, porque aquela palavra tem um poder de elevar a sua autoestima, a sua coragem de viver. É uma palavra poderosa, é uma palavra que te precipita na direção de algo melhor. As palavras têm poder. Cuidado com o que você fala. Use o recurso da fala em seu favor e em favor de quem precisa ouvir palavras de alento, de encorajamento, de força. Aquelas palavrinhas que eu gosto de repetir, porque para mim são as palavrinhas preferidas. Força, coragem, fé. São palavras que quando eu profiro para mim, eu me alimento delas. Elas me dão força. Fala. Bota para fora. Qual é a palavra? Amor, solidariedade, fraternidade. Palavras que salvam, palavras que curam, palavras que elevam. E temos a contrapartida. Existem as palavras de ódio, as palavras de intolerância, as palavras de desrespeito, as palavras que nos debilitam. Então peço licença para que vocês também consultem o arquivo mental de vocês e verifiquem. Por acaso, vocês já passaram pela experiência de, nesta vida, ter tido o infortúnio de se deparar com uma pessoa num momento de muita dificuldade e fragilidade que proferiu uma palavra ou usou o recurso da fala e falou, o que te derrubou, o que te deixou sem confiança, o que te deixou sem esperança, o que te deixou sem prumo? Alguém disse uma palavra e essa palavra te desmonta. Então a palavra, ela tem poder. A palavra que proferimos, o som das palavras, a embalagem, como é que você as profere, como é que você fala.
A palavra tem poder. A palavra tem poder. E é interessante essa... Quando você escolhe o nome de um filho, vocês mães, que outro dia eu homenageei aqui, no Dia das Mães, o momento de escolher o nome do filho. O nome é uma palavra. Não é algo muito especial dar nome ao filho, porque aquele nome vai acompanhar o seu filho ou a sua filha o resto da existência. Ele será marcado e conhecido por uma palavra. Então, se você chama André, Lúcia, Daniel, Reginalda, o nome que você quiser dar é a marca energética da vibração sonora que vira a identidade daquela pessoa. Não é trivial a escolha de um nome. O nome é uma palavra. E é uma palavra que fica aderente a quem você é. É interessante também quando a gente lembra, antes do Concílio Vaticano II, a Igreja Católica determinava que as missas fossem em latim. Isso foi uma tradição de séculos. Até chegar no Concílio Vaticano II, que falou, não dá para a gente se comunicar desse jeito. A maioria das pessoas já não fala latim. Antigamente, muitas escolas ensinavam latim básico, pelo menos. Aí você tem as pessoas assistindo na missa um padre de costas, que ele ficava de costas para o público falando em latim. A igreja rapidamente percebeu, não é uma boa estratégia de comunicação, que cada sacerdote se comunique de acordo com o idioma da sua nacionalidade, no lugar onde esteja. Muito bem, meus amigos. Nós estamos falando de pessoas saudosistas, eu respeito isso, que lembram da missa em latim e atribuem ao latim as palavras proferidas em latim pela sonoridade um suposto poder, uma musicalidade que seria muito compatível com a ideia que essas pessoas têm da transcendência, do misticismo, do exercício religioso, da transcendência. Eu não estou dizendo que eu concordo ou discordo, estou mencionando que há os saudosistas que acham que o latim é a melhor forma de expressar algo que aluda a Deus. Portanto, temos as palavras de ordem. No meio militar, há um condicionamento. Sem tiro! Né? A doutrina militar, o treinamento, o adestramento de militares passa impreterivelmente por palavras de ordem, palavras de poder. Uma palavra que determina uma consequência na maneira como você, enquanto militar, se posiciona ou relaxa. Então, quando o Emmanuel, com muita clareza, diz: todas as tuas palavras gerarão impulsos nos que te ouvem, ele está falando com muita clareza. Presta atenção no que sai da tua boca. Presta atenção no que você fala, para o bem ou para o mal. Inclusive, meus amigos, quando a gente fala de lei de causa e efeito, quando a gente fala de reencarnação, muitas pessoas, não dá para generalizar, não é todo mundo, mas boa parte das pessoas que são mudas são acometidas de mutismo. Por vezes elas escolheram essa prova porque se equivocaram no passado, proferindo palavras que causaram desastres, palavras que determinaram conflitos, guerras, ruínas morais. Então o mutismo, por vezes, não sempre, não dá para generalizar, é um pedido do próprio espírito dizendo: eu não quero mais me equivocar, eu não quero mais errar, eu preciso dar uma trégua no recurso da fala. Você fala, você consegue falar como eu? Presta atenção na qualidade das palavras que você profere. O livro caiu, deixa eu pegar aqui de novo. Vamos passar adiante. Falei do pensamento, falei da palavra proferida. Agora eu vou falar da outra parte da mensagem de Emmanuel que inspirou o livro A Força do um dos livros. Todas as tuas frases escritas, tudo que você escreve, gerarão imagens nos que te leem. Então é interessante a gente pensar a força da palavra escrita. A palavra escrita ganha um tom documental, ela se eterniza no tempo. Razão pela qual eu vou compartilhar com vocês um mantra do jornalismo. Não escreva com o fígado. Vocês conhecem essa expressão?
Alguém vai dizer que expressão ridícula, não dá para escrever com o fígado. Ah, dá. Metaforicamente, a gente associa esse órgão a sentimentos negativos. Quando a pessoa está propensa a sentir raiva com muita frequência, ódio, intolerância, não raro você compromete as suas funções hepáticas, o fígado se ressente. Então, quando você diz não escreva com o fígado, isso significa, se estiver de mau humor, se estiver irritado, se estiver com raiva, não escreve. Porque você vai usar a caneta como fio terra da sua raiva. A raiva vai aterrissar no que você escrever. Isso acontece com frequência nas redes sociais. E por vezes a pessoa escreve e posta no Twitter, no Face, no Insta, onde for, uma mensagem irritada, depois a raiva passa, porque a raiva sempre passa. Tudo passa. Só que ficou escrito, a mensagem raivosa ficou escrita. E muitos daqueles que escrevem com o fígado depois deletam, né? Suprime a mensagem, mas alguém printou. Alguém guardou a mensagem que você escreveu com raiva e vai colocar isso depois para todo mundo ler, principalmente você. Ainda vai dizer assim, tentou esconder, hein? Então, não escreva com o fígado, porque a palavra escrita tem um alcance e quem lê o que você escreve registra um pensamento e um sentimento que você determinou. Então, quando a gente fala das frases escritas, das palavras escritas, veja você a força disso. Os evangelhos foram escritos há mais de aproximadamente 2000 anos. Boa parte dos textos evangélicos foi algum tempo depois de Cristo. Foram registros a posteriori. Eles estão aí, inspirando o amor, inspirando o perdão, inspirando a caridade, o amor renúncio, o amor doação. São textos que se perpetuaram na linha do tempo. Eu estou lendo para vocês um livro, trechos de um livro chamado Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Esse livro é de 1956. E ele está aí. Várias reedições. Quando a gente fala, por exemplo, de Chico Xavier, eu estou falando de um médium que publicou mais de 450 livros que estão vivos. A palavra está viva, a palavra continua inspirando, a palavra continua instruindo, a palavra continua determinando ações e reações em cascata. Quando a gente fala, dentro do Espiritismo, do médium Divaldo Pereira Franco, mais de 250 livros. E esses livros estão aí. O autor não tem mais o controle. Isso tem força, é a palavra escrita. Presta atenção em tudo que você escreve. Nós estamos no século XXI, as redes sociais costumam dar muitos likes e curtidas para quem destila ódio, ressentimento, mágoa, desamor. Cuidado com essa armadilha. Porque isso pode se voltar contra você em que sentido? Na economia cósmica, na economia espiritual, tudo que a gente faz ou deixa de fazer entra numa contabilidade do livro da vida. Está tudo lá. Tudo que a gente fez, deixou de fazer, escreveu, falou, pensou. Então, não custa termos o cuidado antes de escrever qualquer coisa. E lembre-se, não temos o controle mais sobre quem vai ler. Dependendo do que você escrever, aonde você deixar escrito, aquilo ganha luz própria ou sombra própria. E aquilo começa a inspirar para o bem ou para o mal terceiros. Temos um poder de influenciar os outros, também pela escrita. Cuidado com a qualidade do que você está escrevendo. Isso pode não lhe favorecer, né? Aí, Emmanuel arremata. Todos os seus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Essa é a parte que me parece bem contundente e, no mundo da matéria, muito claro. Quer dizer,
o exemplo é arrebatador. Jesus não seria Jesus, não dividiria o calendário ao meio, antes e depois de Cristo, se não tivesse praticado o evangelho que ele defendeu, de viva voz, nas palavras faladas. Os evangelistas, como bons jornalistas, foram registrando por escrito para lá na frente isso ganhar luz própria. Jesus não teria sido Jesus. Ele não faria a menor diferença para o planeta se ele fosse apenas um bom orador. Fosse fazer o Sermão da Montanha, que Mahatma Gandhi disse que o sermão resume o cristianismo inteiro. O Sermão do Monte. Se Jesus se esmerasse apenas em falar, não seria Jesus. Não estaríamos falando de cristianismo, não estaríamos falando de evangelho, isso seria absolutamente desimportante. Ocorre que Jesus praticou, ele exemplificou, ele materializou o que ele defendeu como sendo o certo. Portanto, a atitude é pedagógica, é didática. Eu vou dar outro exemplo. Pai e mãe que gostam de dar ordens no sentido de dizer: filho, faça isso, filho, não faça aquilo. Os filhos não são inocentes, não. Eles percebem o primeiro momento que o pai ou a mãe ou o responsável fizerem algo que não seja a correspondência do que eles dizem, a lição caduca. A credibilidade fica comprometida. Quer dizer, nada é mais importante do que o exemplo, nada é mais importante do que a atitude. Vocês estão vendo o debate sobre Enem, né? Exame Nacional do Ensino Médio, por conta da pandemia, o que faz com o Enem, vai ter Enem ou não vai ter Enem? Eu já há algum tempo, e isso aparece no livro A Força do Um, eu gosto de usar o Enem como exemplo do que a gente está fazendo na Terra. Isso dentro da cosmovisão espírita. Nós estamos no Enem espiritual. Quem está encarnado pode até não se dar conta, mas estamos aqui no Enem espiritual. O que significa Enem espiritual? A gente já estudou. A gente já teve, antes da encarnação, algum preparo, alguma orientação, alguma assistência que nos ajudasse a ter nesta encarnação o melhor desempenho possível. Veja, vocês não são obrigados, quem não é espírita, por favor, é que hoje é dia da jornada à força do Um, tá? Então eu estou compartilhando aqui ideias que para mim são muito inspiradoras. A vida não é obra do acaso, a vida não é um acidente de percurso, a vida tem um sentido, um propósito. Então quando a gente está aqui, do ponto de vista espírita, é mais uma encarnação. E o que se faz entre uma encarnação e outra? A gente fica do lado de lá. Muitos espíritos não gostam dessa história do lado de lá. Porque eles estão aqui com a gente numa outra dimensão. Eu já ouvi isso de espírito desencarnado. Vocês falam do lado de lá, não é bem assim não. Mas enfim, para a gente entender pedagogicamente. No plano espiritual, entre uma encarnação e outra, nós não ficamos à toa. Ah, que legal aqui. Não, a gente se prepara, tem um momento. Porque a encarnação, ela será necessária até que a gente consiga zerar o nosso imenso estoque de imperfeições. E aqui, no palco da vida, na Terra, a gente se depara com toda sorte de pessoas. No plano espiritual, é como um balão de gás que você solta. E pela quantidade de gás ele vai parar numa determinada altitude. E todos os balões de gás compatíveis ficam no mesmo nível. Então quando você desencarna, você estará num ambiente compatível com o teu nível evolutivo. Você vai olhar para o lado e vai dizer, todo mundo aqui tem algo em comum, a gente está no mesmo degrau. Na Terra não, na Terra estamos todos juntos e misturados, com gente muito mais evoluída e muito menos evoluída do que nós. E esse rame-rame do dia a dia é que define performance, é que define
cumprimento de tarefa. Aqui é que a gente vê a evolução em curso no seu momento mais importante. Aqui é o Enem espiritual. Antes da encarnação a gente se prepara, aqui a gente executa. Então quando a gente fala de mundo de provas e expiações, a gente está falando àqueles que vêm na condição de repetente. Vão ter que passar, é um ano mais sacrificial, ou uma vida mais sacrificial, porque você vai ter aqui questões que ainda não foram suficientemente apreendidas, assimiladas e que vão demandar de você um esforço extra para avançar na senda. E haverá os outros que vão tentar. Eu compreendi a importância do perdão. Compreender não é o suficiente, né? A gente está conseguindo perdoar? Eu entendi a importância da caridade, da gente lembrar que há sempre uma pessoa em situação mais aflitiva, difícil do que eu. E que eu posso sempre ajudar, mesmo que eu não disponha de recursos materiais. Há sempre algo que eu possa fazer. Isso eu entendi. Ok. Está dando para fazer? Está dando para praticar? Então temos aí o Enem espiritual. Nós estamos no Enem espiritual. Essa é a hora de examinar conquistas evolutivas que precisam ser praticadas. Não adianta chegar lá no centro espírita, aí toma, ao longo de uma existência, bate ponto no centro toda semana, a vida inteira. Toma passe adoidado. Às vezes vai até mais de uma vez por semana lá tomar um passezinho. Perde a conta de quantos litros de água fluidificada ingeriu numa vida inteira. E aí desencarnou, crente, que está em paz com Deus. Fala assim, eu fui espírita de bater ponto, não faltei, li tudo que eu tinha para ler, assisti todas as palestras, seminários, fiz o que estava ao meu alcance. Muito bem. Aí temos um probleminha. Tudo isso é acessório, tudo isso é ferramenta, tudo isso só conta ponto se transformou você. Porque se não houve nenhuma transformação moral, isso não vale nada. Desculpa, se você ainda não sabe disso. Não vale nada. E é o próprio codificador, o Kardec, que deixou isso muito claro, dizendo: reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral. E pelos esforços que realiza para dobrar suas más inclinações, suas más influências. Isso é espiritismo na veia. Não é a casca. Não é o espiritismo Nutella, que você olha assim, opa! Lindo! Não. O espiritismo que faz a diferença não é o espiritismo fachada, é o espiritismo da sua intimidade e o quanto você se permitiu melhorar-se a partir das ferramentas disponíveis para isso. Vale para o catolicismo, vale para o protestantismo, candomblecismo, umbandismo, umbanda, vale para o judaísmo, vale para o islamismo, vale para o budismo, vale para o taoísmo, vale para o hinduísmo. Não existe uma religião melhor do que a outra. O que difere é o benefício que a religião determinou em cada pessoa. E aqui, uma informação relevante. É possível, fato, que pessoas sem nenhuma religião, sem nenhum credo, tenham um desempenho em vida no Enem espiritual melhor do que muitos religiosos. Desencarne em condição de glória, com a psicosfera límpida, com a consciência tranquila, com a sensação de que conseguiu transitar pela vida realizando o melhor ao seu alcance. Então é por isso que Emmanuel diz: todos os teus atos são modelos vivos, influenciando os que te cercam. Eu, durante muito tempo, como estudioso do meio ambiente, ambientalista, ficava muito ruim quando via alguém na rua jogar lixo no chão, na minha frente. Eu falava, meu Deus, meu fígado. Eu ficava possesso. E eu me controlava. O que eu faço? Que absurdo. E aí um professor de História do Rio de Janeiro, isso tem muitos anos, tem 30 anos atrás,
me aconselhou quando eu contei isso para ele. Eu não sei o que eu faço quando uma pessoa joga lixo no chão. A vontade que eu tenho é de partir para cima e dizer, você tem noção do que você está fazendo? E esse professor de história me ensinou uma técnica que eu usei várias vezes e que me faz bem. A dica dele é a seguinte: quando alguém joga lixo no chão na minha frente, eu corro na direção do resíduo que ela jogou no chão, pego o resíduo, corro na direção da pessoa, ultrapasso a pessoa, bloqueio o caminho dela, mas com uma cara muito gentil eu digo, bom dia, com licença. Você deixou cair isso no chão. É evidente que a pessoa fica constrangida porque ela não deixou cair, se é que me entende. Ela definitivamente jogou o lixo no chão e percebeu que alguém reparou. Eu não faltei com respeito, não faltei com educação, e eu procurei, de alguma forma, sinalizar para aquela pessoa que eu entendo que a rua não é lugar de ninguém. A rua é lugar de todos, e eu tenho direito de me posicionar em relação a alguém que jogou lixo no chão, porque esse assunto me diz respeito, porque eu também estou na rua, e rua não é lixeira. Então, meus amigos, a gente está falando da necessidade de nos entendermos como propagadores de bons ou maus exemplos a partir daquilo que a gente faça, que a gente materialize no mundo do concreto. É a atitude, é a ação. Segue Emmanuel. Por mais que te procures isolar, serás sempre uma peça viva na máquina da existência. É o que eu já falei. O universo é sistêmico. O universo é um conjunto de fenômenos interligados, interdependentes, que interagem o tempo todo. Nenhum de nós está desconectado do universo, nenhum de nós está fora dessa rede infinita de interações, de interdependência, de interconexões. Todos estamos juntos, para o bem ou para o mal. O que significa dizer que se não tiver bem ou se não tiver bom para todo mundo, não vai estar bom para ninguém. Enquanto houver uma pessoa infeliz, uma pessoa em sofrimento, uma pessoa com dor aguda, lancinante no mundo, ninguém poderá dizer que goza no planeta de uma felicidade absoluta e plena. Não é possível. Não é possível. Estamos todos conectados. A felicidade plena significa eu estou percebendo que há um enorme desafio de minorar dores e sofrimentos, injustiças. Num planeta que tem muito trabalho para a gente. E aí vem outra informação do Emmanuel que diz, somos uma equipe de trabalhadores agindo em perfeita interdependência. Olha que legal. Esse livro foi escrito em 1956, o Fonte Viva. Interdependência é uma palavra da moda para explicar sociologia, explicar como a física quântica explica essa interconexão energética entre tudo que existe. Interdependência. E aí, Emmanuel fala de somos uma equipe de trabalhadores. O que significa isso? Não é o trabalho formal de carteira assinada, não é o trabalho informal de quem está procurando ganhar honestamente a vida com alguma tarefa que não está configurada na legislação trabalhista, não ganha FGTS, não tem férias. Não é o trabalho que a gente costuma associar a palavra à ideia. Trabalho aqui para os espíritas é uma lei moral, a lei do trabalho. Todos nós, constantemente, precisamos nos sentir útil. Todos nós somos uma célula viva num corpo universal. Nós só encontraremos paz, só teremos a consciência tranquila quando nos sentirmos úteis no exercício de uma função que beneficia a nós, a quem nos cerca e a coletividade e o planeta. Essa é a tradução da felicidade para os espíritas. O trabalho é visto como alguma atividade que implique na ocupação da mente. Você se sente, portanto, entretido com algo que lhe faz bem e que ainda por cima tem utilidade e serventia. Isto é maravilhoso. Então,
Um pouco de fermento leveda a massa toda, por quê? Porque a gente precisa prestar atenção que somos um time. Somos um time. A construção da cultura de paz é muito importante para fazer entender o quê? E isso eu vou falar no próximo domingo para a gente entrar na jornada da força do 1. Como todas essas questões que aludem à responsabilidade que temos em relação ao que pensamos, ao que sentimos, ao que falamos, ao que escrevemos, as nossas atitudes, as nossas ações. Ok, André, já entendi. Tudo isso que no dia a dia a gente banaliza, não presta muita atenção, quando eu tenho consciência do alcance disso para mim, para os outros e para o planeta. Qual é a questão, afinal de contas, importante quando eu percebo tudo isso? É disso que falamos no livro A Força do 1, que hoje tivemos o primeiro capítulo da jornada de estudos e reflexões. Acontecerá sempre aos domingos. E domingo por quê? Porque é o dia que a gente dá folga para o povo que manda para a gente as perguntas de vocês. Então hoje, com o consentimento de vocês, que eu fiz essa consulta, e vocês, vamos fazer a jornada, estamos dentro. Quem quiser, o livro. Porque tem gente que fala, André, você fica falando do livro e a gente está de quarentena, está tudo fechado. O livro A Força do 1 pode ser adquirido por uma ferramenta que é essa que você está usando comigo agora, pela internet. Você acessa o site www.candeia.com, barrinha transversal André Trigueiro, você chega no livro. E o livro tem 100% dos direitos autorais por Fraternidade Sem Fronteiras, que atua de forma linda, persistente no Brasil e na África, chegando onde deve, mobilizando espíritas e não espíritas na direção que faz a diferença. E o livro, quando o Ricardo, editor, que nos assiste, beijo, Ricardo, você é a equipe gloriosa da Candeia, ficou sensibilizado da gente trocar ideias na internet sobre isso, falou, vou dar 25% de desconto. Então, une o útil ao agradável, ajuda a Fraternidade Sem Fronteira e ainda paga mais barato se quiser. Para quem quiser. Amanhã tem Papo das 9, segunda-feira, se Deus quiser, às 9 da manhã. Domingo que vem tem Jornada à Força do 1, a missão. Segunda parte. Domingo é um dia sagrado para o cristianismo, é o dia do recesso e da trégua, das reflexões espirituais. Eu desejo a vocês o melhor domingo possível. Apazigue seu coração, serene a sua mente. Tudo passa. Força, coragem e fé. Tudo de bom.